Capital Meio-Dia. A entrevista do dia. Entrevista do dia, gente. Falamos aqui de um assunto polêmico. Isso foi semana passada ou foi essa semana, Foi Kiliana? essa semana. Essa semana? Foi Semana segunda-feira? passada, hoje é quarta, foi semana passada. Semana Foi segunda passada? que Foi falamos? segunda? Não sei, mas Foi enfim. segunda. Né, o pessoal tá vendendo a Íris. Falei, mas vendendo a Íris? Mas como que é? Íris Tá ganhando Abravanel? dinheiro, pois é, ganhando dinheiro pra vender a Íris em São Paulo, tal, não sei o que, alguma coisa que tá acontecendo fora do Brasil, mas que recentemente chegou por aqui. A entrevista de hoje será com o advogado Rafael Chaya. Ele é doutor em Direito Digital. Portanto, é o cara certo para a gente conversar a respeito desse tema aqui no Capital Meio-Dia. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo aqui no Capital Meio-Dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito Agradeço bem. o convite. Muito bom, seja bem-vindo aqui, viu? Bom, vamos começar então, né, gente? Falar desse assunto aqui. Você que de repente não ouviu a matéria, quando nós demos aqui no Capital Meio-Dia, você vai ficar mais inteirado agora. Bom, o que é a leitura da íris? Doutor Rafael, pode nos explicar o que é a leitura da íris e como essa tecnologia funciona? Bem, uma empresa, chamada Tools for Humanity está pagando para o pessoal para fazer o escaneamento da íris como coleta de dados. Eles estão coletando esse dado sensível, esse dado biométrico, segundo eles, para a criação de ferramentas que permitiriam uma identidade humana, para diferenciar a gente de formas sintéticas de vida. Só que isso é um pouco mais delicado do que a gente imagina, porque quando a gente fala da íris, de todos os dados biométricos que a gente tem, impressão digital, reconhecimento facial, etc., a íris é o mais detalhado, ele é único e imutável. Então, hoje existem inclusive correntes na ciência que pesquisam a influência da íris, inclusive, para predição de condições genéticas. E o que me preocupa nesse caso em particular é que o pessoal está indo para fazer esse escaneamento da íris e a gente não sabe ao certo exatamente como esse dado vai ser usado, como essa informação vai ser usada. Tá indo buscar o dinheiro e não sabe nem o que está fazendo. Exato. O pessoal tem até uns vídeos que viralizaram na internet, o pessoal perguntando: o que você fez? Você sabe o que você vendeu? Ah, falaram que é a minha íris. Tá, e para que você acha que eles querem isso? Não sei. Então as pessoas estão abrindo mão de um dado biométrico importantíssimo e nem ao menos sabem para que estão fazendo isso. Preocupante. Então Preocupante muito. Então fala pra gente aí, doutor, quais são as principais informações que as pessoas elas precisam entender antes de ceder a sua biometria, especialmente aí essa íris, né? A qualquer empresa, a qualquer plataforma. Qual o risco que ela pode correr, por exemplo? Gente, a gente não sabe ao certo como esses dados vão ser usados e com certeza vão ser usados de alguma forma comercial. O meu palpite, eu posso estar errado, mas o meu palpite, já que a empresa Tools for Humanity é do Sam Altman, que é o mesmo criador do ChatGPT. O meu palpite é que eles vão treinar um modelo de aprendizado de máquina que seja capaz de diferenciar seres humanos de construções digitais, como deepfakes. Se for para isso, beleza, a gente vai ter uma ferramenta de detecção de montagens virtuais extremamente eficiente. Mas não vai ser uma ferramenta que vai ser disponibilizada gratuitamente, eles têm que receber de alguma forma. Então existe sim a possibilidade do uso comercial dos dados dessas pessoas, e essas pessoas estão fornecendo esses dados para treinar modelos de inteligência artificial e não vão receber participação disso. O cara vai desenvolver uma ferramenta milionária e o pessoal cedeu por R$500 o combustível que vai mover essa máquina. É uma situação que é tão delicada que essa empresa ela tentou atuar na Europa. A Alemanha baniu, a Espanha baniu, Portugal baniu. Quer dizer, vários países não permitiram que eles fizessem essa coleta da íris. Aqui no Brasil já são 400 mil brasileiros que fizeram a venda da íris. Passou de 400 mil em uma semana. E essa coleta não é de agora, ela começou em 2023. Na última semana é que houve um engajamento com a abertura do escritório em São Paulo. Entendi. Então ficou muito mais fácil. Doutor, vamos lá, no ponto de vista jurídico da situação. Nós vimos, noticiamos essa semana, que eles estão partindo agora para essa coleta utilizando países agora da América do Sul. E a gente percebe, bom, como meu palpite na época da notícia, seria que justamente eles estão querendo se aproveitar, talvez possa estar querendo se aproveitar da vulnerabilidade social desse povo. Concordo. E eu queria saber do senhor, o que isso pode implicar juridicamente para essa empresa? Isso não poderia ser visto como um abuso
de repente, um abuso financeiro? Bem, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, já está investigando a atuação dessa empresa, porque quando a gente fala de dados biométricos eles são classificados no artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709, como dados sensíveis. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um regime muito diferenciado para coleta e tratamento de dados sensíveis. Dados sensíveis não são como nossos dados pessoais, nome, endereço, telefone, que basta o consentimento livre e informado para que uma empresa possa coletar. O dado sensível, ele tem muito mais restrições de acesso. Aí entram dados biométricos, dados de orientação política, dados de orientação sexual, dados religiosos e por aí vai. Então a ANPD ela quer entender para que exatamente vão ser utilizados esses dados, se está sendo dado de fato um consentimento informado para as pessoas, se as pessoas estão tendo ciência exatamente do que será feito com esses dados, como será feito o tratamento desses dados, o armazenamento, a finalidade e se haverá o descarte desses dados a posteriori. Porque o que as pessoas não estão entendendo é que elas estão fornecendo em uma condição que para todos os efeitos essa empresa pode usar ad eterno. Ela pode usar até quando ela quiser essas informações. E são informações de identificação pessoal. Então, imagina você desenvolver daqui 5, 6, 7, 8 anos, e é um prazo absurdo esse, isso pode ser feito em menos de um ano. Sim. Um sistema de inteligência artificial que consiga fazer uma identificação facial com um grau de precisão muito maior do que a tecnologia que nós já temos hoje. Eu vi muita gente fazendo críticas do tipo, mas tem condomínio que já identifica seu rosto, o seu celular já identifica seu rosto. Gente, identificação facial não tem nem perto o grau de complexidade que a identificação da íris. E já é antiga, pode ser novo no Brasil, mas é antigo. Exato, identificação facial você pode ter falsos positivos, você pode ter alucinação do modelo por meio de desvio cognitivo. A íris não tem margem para isso. As pessoas têm que entender que existem consequências por trás das decisões, especialmente no que diz respeito ao compartilhamento dos seus dados e informações pessoais. A gente ainda não tem uma cultura de preservação dos nossos dados. E tem gente que está topando vender a íris literalmente por trocado. Isso é muito grave. Bom, a gente conversou no dia da matéria, até o Alípio fez uma colocação que a gente ficou aqui, será que não é? Pode ser que sim, pode ser que não, mas aquela possibilidade até da criação de um robô onde você possa colocar todas as suas características, porque já se fala que isso aí é para você diferenciar o que é humano e o que é o robô. Será que teria, por um acaso, o interesse de fazer com que essas informações fossem usadas com esse objetivo de repente, confeccionar, fabricar um robô e você pudesse colocar a identidade dessa pessoa nessa máquina? Desculpa até pela ignorância da pergunta, talvez, mas eu acho interessante a gente informar a população. Creio que não é nem ignorância, porque essa semana empresas já falaram que será possível fazer isso no futuro próximo. Né? Então, assim, eu particularmente não acho que seja. Mas, ao mesmo tempo, eu sou obrigado a dizer que não descarto nenhuma hipótese. Exatamente. Eu acho improvável, mas eu não diria impossível. Por conta da precisão total que é essa íris, Com certeza. Keliane. A nossa LGPD, doutor, ela consegue proteger adequadamente aí os cidadãos nesse tipo de situação? Então, essa é a pergunta de R$1 milhão, que as pessoas elas creem assim que a LGPD ela é capaz de me proteger. Não. A LGPD, na verdade, ela cria as ferramentas para dar mais poder ao titular dos dados. Você vê, a LGPD é uma lei que já está 100% em vigor, as normativas das sanções já foram publicadas já há mais de um ano, mas nós ainda convivemos, por exemplo, com venda de dados na Dark Web, nós ainda temos vazamentos de dados acontecendo diariamente, nós ainda temos empresas que não se adequaram à lei e que continuam fazendo uso inadequado dos nossos dados. Esse caso da venda da íris é um exemplo gritante disso. A lei por si só ela não vai produzir os efeitos de proteção que a gente espera. O que ela faz, na verdade, é trazer um protagonismo maior ao titular dos dados, criando mecanismos para que ele possa buscar essa proteção de alguma forma, exigindo, por exemplo, a exclusão de dados, judicializando as questões, sancionando as empresas, etc. Mas a lei por si só não garante essa proteção, infelizmente.
Eu, quando estava tendo aula de Direito Digital, ainda com o professor Dr. Luiz Bino, eles explicaram para a gente ali numa aula sobre justamente você aceitar tudo que está na internet. Por exemplo, você entra num site, aceitar cookies, que fala, né? Cookies, né? Ou rejeitar, ou selecionar o que você vai aceitar. Eu queria que a população tivesse acesso a isso também, porque para se proteger aqui da venda da íris, do que pode ser feito com a íris, basta você não vender. Por enquanto é a única forma de você se proteger. Não vejo outra, Vendeu, né? tchau. Mas como que as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas podem, explica para eles aí mais esmiuçadamente, como o professor fez comigo, como que as pessoas podem se proteger os seus dados no momento em que entra num site, por exemplo. A gente vai entrar num campo aqui que a gente chama de letramento digital. As pessoas precisam começar a criar uma cultura de segurança no ambiente digital. Eu gosto de usar a seguinte analogia. Quando você sai de casa, você não verifica se você trancou todas as janelas? Você não verifica se trancou a porta? Quando você para seu carro, você não procura parar no estacionamento ou num lugar iluminado e confere se trancou a porta? Isso é cultura de segurança. Por que a gente não leva isso para o digital? Por que no digital a gente ainda coloca os nossos dados em qualquer lugar? Verdade. Por que a gente ainda compartilha a nossa rotina nas redes sociais com superexposição? Sim. Por que a gente não se preocupa com o que a gente está compartilhando sem pensar nas eventuais consequências? As pessoas têm que entender que os nossos dados hoje, eles movem uma nova economia que a professora Shoshana Zuboff, de Harvard, classifica como a era do capitalismo de vigilância. Ela tem inclusive um livro com esse nome. E ela explica que hoje nós vivemos uma economia de dados. Os nossos dados, eles não são o produto, nós não somos o produto. Pelo contrário, nós somos a inesgotável fonte de combustível dessa economia que se baseia nas nossas informações. E se nós não temos critério para compartilhar as nossas informações, tudo que a gente está fazendo é alimentando esse sistema. Então a gente tem que pensar assim, até quando você vai clicar lá no aceito todos os cookies, as pessoas clicam sem nem saber a consequência daquilo. Está instalando ali um pequeno comando que vai manter memorizadas as configurações de navegação, ou seja, o que você fez no site. É uma forma de manter um registro de navegação, manter um registro do que você fez no site. Então, quando as pessoas começarem a entender que, peraí, os meus dados têm valor econômico, os meus dados são mais valiosos do que dinheiro nessa era de informação, eu não posso ficar compartilhando os meus dados com qualquer um e não posso ficar vendendo os meus dados para qualquer um. Só quando as pessoas começarem a ter essa noção, esse letramento no sentido de compreender de fato as consequências das escolhas do ambiente virtual, é que elas vão começar a compreender a importância de não entrar numa fria dessa. Se não, a gente infelizmente ainda vai estar diante de uma situação como essa. Exatamente. E pela cultura que o Brasil tem, não só o Brasil, mas vários países aí, por conta do nível cultural da sua população, vai demorar bastante para acontecer isso aí. E de repente querer evitar que isso aconteça. Muita gente vai lá pelo trezentão e tchau, obrigado. Não, pessoal, eu vi vários vídeos no TikTok, no Instagram, do pessoal assim, vamos lá vender minha íris para ganhar R$500. Aí. O pessoal foi pensando nos R$500. E pior, não é nem em dinheiro, tá? É em criptomoeda, dá umas 48 criptomoedas lá deles, que é o WorldCoin. Provavelmente eles devem te entregar um voucher. E aí, meu amigo, boa sorte, que você vai ter que se virar para abrir uma carteira, resgatar o voucher, vender para uma corretora e aí pegar o dinheiro. Nossa! Quantas pessoas vão saber fazer isso? Porque o pagamento não é em dinheiro, é em criptomoeda. Então, assim, o cara vai achando que vai sair com R$500 em dinheiro, vai sair com Pix, não é bem assim, não. Aí depois que ele fez a leitura, você não tá aqui o seu dinheiro. Toma aqui um voucherzinho e resgata lá. Exatamente. E aí? É, verdade. Ali, pra eu fazer o intervalo comercial, eu volto pra você, tá? Beleza, vamos lá. Você é lindo. A Estação Verão, Capital 95. Já tem mais. Capital 95. Voltamos aqui no nosso Capital Meio-Dia. Muito obrigado a você que está prestigiando a gente aqui. Lembrando que todo o programa fica hospedado lá no YouTube da Capital 95, que é Capital 95 FM. Caso você queira ouvir, reouvir, ver ou rever essa entrevista super interessante que nós estamos fazendo hoje aqui com o Dr. Rafael Chaia, é doutor em Direito Digital. Vamos lá, Keliana Neto.
Ah, que eu ia passar para o Olímpio Neto, mas depois eu passo para o Olímpio Fernandes. Ah, tá bom. Não, eu quero só finalizar aí a orientação para as pessoas que estão nos ouvindo sobre o aceite dos cookies. Como que a pessoa às vezes aceita porque acha que é a única forma dela entrar naquele site e ela quer entrar naquele site. Está correto ou não está correto? E o que fazer para que os dados biométricos dessa pessoa seja protegido e ela não caia nessa armadilha? Ó, vamos lá. Lei Geral de Proteção de Dados fala que a coleta de dados ela tem de ser por meio de consentimento livre, expresso e informado. São 3 palavras que vêm lá do Marco Civil, a 12.965 de 2014, e que foi para a LGPD, a 13.709 de 2018. Consentimento livre significa que você tem a liberdade de recusar. Então, a primeira coisa que você já tem que olhar no site, tem que ter um botão de aceito e tem que ter um botão de não aceito. Se só tiver um botão de aceito, ciente, etc., e não te dá a opção de recusar, já está errado. Esse site já está ilegal. Segunda, consentimento expresso. Só pode coletar o seu dado se você aceitar. Não pode entrar num site, por exemplo, o site dizendo: olha, acessando o nosso site você já aceitou que a gente colete os dados. Não. Só pode coletar o seu dado se você der autorização expressa. E por fim, informado. Eles são obrigados a dizer quais dados e para quê. Se não tiver um botão de aceito e não aceito, ou ainda se eles condicionarem a entrada ao aceite, esse site está irregular. Você tem que denunciá-lo à NPD. Porque isso não é uma forma de você livremente fornecer os seus dados. Isso eles estão praticamente constrangendo você a entregar os seus dados para eles. Está completamente irregular. A entrega de dados tem que ser livre, expressa e informada. Entrou num site, vai lá, pode clicar sem medo nenhum no não autorizo, que eles não vão coletar nenhum tipo de dado. Ah, mas eles não. E você vai navegar na internet. E vai navegar normal, sem proibição nenhuma. O pior que pode acontecer é que, como eles não vão coletar seus dados, eles não vão armazenar as suas preferências. Então eles não vão direcionar um conteúdo personalizado para você. Se você não liga para isso e você quer priorizar sua privacidade, não aceite. Simples assim. Como denuncia? Você pode procurar o site da NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eles estão criando um canal de denúncias simplificado para qualquer cidadão. Se você ainda tiver dificuldades, você pode procurar o site do consumidor.gov.br e registrar uma reclamação lá também. Vamos lá. Doutor, eu tenho aqui 2 perguntinhas para o senhor. São 2 dúvidas, espero que eu consiga ter tempo para sanar essas 2 dúvidas. A primeira dúvida é o seguinte: não sei se já aconteceu com o senhor, mas eu sei que não acontece só comigo. Muitas pessoas já falaram para mim. Às vezes acontece de eu estar conversando com uma pessoa algum assunto, e quando eu vou navegar, por exemplo, no Instagram, aparece justamente aquele assunto para mim. Eu falo assim, eu falo, não é possível isso aqui, será que... Tá te ouvindo. Entendeu? As redes sociais, o meu celular, ele me ouve constantemente. Ouve, assim como os assistentes virtuais que você tem em casa. Alexa, HomePod... Isso não seria sei lá, eles não estariam invadindo uma evasão do meu sigilo? Essa é uma situação bem engraçada, porque quando você aceitou os termos de uso, você autorizou de forma expressa essa captação. É que a gente tem o hábito de aceitar os termos de uso sem ler. Você vê o botão e aperta, tô sem Rola tempo, não tudo quero pra nem baixo. ver. Vou até dar uma informação aqui, pressa. para quem tem Alexa em casa, ficar até um pouco mais paranoico. Eu tenho. Se você entrar no site da Amazon, faz o login no site da Amazon, vai em meus dispositivos, vai em Alexa e clica em registro de dispositivo. Vocês vão achar todas as gravações de voz sua, com todos os comandos que você deu para Alexa. Vai estar gravada, você pode dar play e ouvir você falando. Caramba. Tem lá registrado. Eu já falei tanta bobeira com a Alexa. Vai estar tudo registrado lá. Às vezes eu tô sozinho, converso com a Alexa, bobeira. E não se Vixe. engane, tá ouvindo? Isso é forma de coletar dados. bobeira, É a né? captação ambiental que a gente louco. chama. A gente teve um caso curiosíssimo nos Estados Unidos, um caso de violência doméstica, em que não houve testemunhas, mas o casal tinha uma Alexa na sala. O que o advogado da vítima fez? Ele pediu que o juiz oficiasse a Amazon para perguntar se a Alexa tinha captado o ambiente, o áudio ambiente, para servir como prova de que houve a violência. E a Amazon respondeu que sim, forneceu a gravação e o cara foi condenado por violência doméstica Sério? porque a Alexa tinha captado tudo. Olha que danada essa Alexa. Olha, E aí o pessoal começou a questionar se seria testemunha ou meio de prova. Mas esse caso aconteceu tem 2 anos, 3 anos no máximo.
Então, Que sim, louco. respondendo sua pergunta, tá te ouvindo. Quer dizer, se isso aconteceu há 3 anos atrás, imagina como tá a tecnologia hoje. Eu já sabia. Hoje disso. a Alex deve até me enxergar quando me trocando de roupa aí no quarto. Não, o Google fala que eles usam ruído branco, que eles não Tá rindo, né, armazenam, Pedrinho? etc. Mas a verdade é que tá ouvindo, gente. Desculpa, tá ouvindo. E aí eu já Que perguntei, eu sou bem leiga, né? Negócio de tecnologia também, mas existe já Alexa com câmera Existe. de filmagem? Porque se Pra ver o existir, Alípio lascou. pelado. Porque se você capta a voz, você capta a imagem. É, se você anda tem pelado Echo na Show, frente da se eu não me Alexa... engano, tem telinha. Com uma Você tela. faz chamada de vídeo, inclusive, com ela. Tem? Tem. Então é possível que essas imagens também... Gente, olha o perigo. Vocês estão piorando. Procura um documento depois, que foi distribuído no Wikileaks, chamado Vault 7, que mostra que até Smart TV que tinha webcam podia ser utilizada remotamente com a TV desligada. Não, o pior de Jesus. tudo, doutor, Vai sabe? todo mundo ser paranoico daqui hoje, já tô Vai. avisando. O pior de tudo, Não doutor, vou nem foi, pra casa. foi esses dias que era de madrugada, era quase 3 horas da manhã, a Alexa simplesmente falou bem assim, não posso, não sei o que, responder esse comando. Na casa Porque toda- você está sem roupa. Vista assim, por favor. Não, todo mundo dormindo, a Alexa simplesmente Ah, tá. falou sozinha. Ah, Olha, depois Entendeu? que eu vi uma foto do Mark Zuckerberg no escritório dele, do lado do computador, e aí você olha o computador dele, tem uma silver tape no microfone na webcam. Se o Mark Zuckerberg passa silver tape na microfone na webcam, quem sou eu pra não fazer o mesmo? pra não dar Agora um clima traduz geral. o que é silver tape. É uma- É aquela fita. aquela fita isolante Fita, prateada. prata. Ele Sério? tem uma foto dele que ele passou uma fita isolante ali, tanto na webcam quanto no microfone do computador dele. Tá vendo? E essa foto é famosa. Gente, Isso eu mesmo, nunca vi. eu já vi ela. Que louco. Tá vendo? E você fica aí, só batendo papo, né, com a Alexa. Alexa, fala baleate. Vai estar tudo gravado lá, gente. Meu Desculpa Deus falar do isso céu. pra vocês. Não, desculpa não, A muito notícia, obrigado. a notícia boa é que tem a opção de desabilitar esse registro, tá? Aham. Será que Tem? desabilita mesmo? Vocês podem desligar o registro lá, ela não vai gravar mais nada. Tá, mas e o que já foi gravado fica? Não, deleta. Deleta? Deleta. Eles dão um prazo, mas deletam. Aí ali, para aquelas E fotos como, suas sensuais, como que por faz favor. isso? É muito Entrando pelo difícil? site, não. No site da Amazon, você vai nas configurações, você consegue fazer. Nossas fotos tomando banho na piscina, Pedrinho. Você tá louco. Ficou tudo com armazenado. Imagem do inferno. E eu deixei minha Alexa lá fora quando vocês foram, viu? Só pra Você avisar. deixou? Aham. Eu tô É, Ali. falando. A sorte é que a minha não tem câmera ainda. Apaga aí, Israel. Gente, 1h em ponto, nós estamos encerrando. Alguma coisa mais que podia se dizer com muita precisão para ser rápido, porque realmente o assunto é muito interessante. A gente ficaria o dia inteiro conversando aqui. Dúvidas a gente tem inúmeras. Inúmeras. Essa entrevista foi magnífica, Tem Pedrinho. que voltar aqui de novo. Vai ter que voltar de novo. Exatamente. Vamos aí, Estou à Doutor, disposição. receba um grande abraço de todos nós aqui da rádio, especialmente da nossa diretora Soraya Dilbe, e o nosso agradecimento por você disponibilizar esse tempo tão importante para falar de um assunto super atualizado que está bombando em todas as redes agora no Brasil, porque chegou aqui no Brasil há pouco tempo, mas que já existe já há um bom tempo, e é um assunto do momento. Eu acredito que vai expandir muito mais. Então eu quero te agradecer muito em nome de todos nós aqui do grupo por ter vindo aqui esclarecer e deixar a gente bem mais atento, inclusive pra gente apagar esses áudios aí da Alexa, essas fotos, esse negócio que vai ficar feia a coisa. Eu que agradeço, gente. Fico à disposição. Tá bom, doutor, muito obrigado. Vambora, gente? Querendo volta mais tarde no Paixão Nacional, né? Se Deus quiser. Ferrari estacionada ali na frente. Aí. Certo, seu Alípio? Certíssimo, Pedrinho Espina. Ah, que você olhou pra mim, achei que você ia falar alguma coisa. Não, Você eu ficou tô preocupado com as nossas só, fotos, né? Eu tô te olhando aqui pra falar, Pedrinho, tá paga, pelo amor de Deus. Até amanhã, Alípio. Até amanhã, Pedrinho. Muito bem, abração para todo mundo que esteve com a gente aqui acompanhando a programação da Capital 95, especialmente nesse momento dentro do Capital Meio-Dia. Voltamos amanhã na programação da rádio. Até lá.